Olá pessoal, aqui é o professor Josnaldo, professor de Química da Escola Maria Vieira de Pinho. E neste vídeo aqui eu vou estar falando um pouco a respeito deste conteúdo aqui, balanceamento de equações químicas, que é um conteúdo bastante cobrado aí, não só nos vestibulares, como também no próprio Enem, e em Olimpíadas, como é o caso da Olimpíada Cearense de Química e da Olimpíada Nacional de Química. Tá? Então eu vou estar fazendo aqui, falando um pouco a respeito, o que é de fato esse balanceamento químico e citando aqui o exemplo aqui. No caso, primeiro, vem aqui o conceito, o que seria o balanceamento químico. Reparem que esse balanceamento ele é realizado para ajustar os coeficientes estequiométricos das substâncias, com o objetivo de estimar a quantidade dos componentes presentes na reação química. Quando ele fala em coeficiente estequiométrico, por exemplo, no caso aqui, nós temos um exemplo H2O 3. Esse 3 aqui é o coeficiente estequiométrico. Indica a quantidade de moléculas, no caso aqui de água, que nós temos. No caso são 3 moléculas de água, de H2O. Já este índice aqui representa a quantidade de átomos. No caso aqui, o hidrogênio na molécula. Ou seja, cada átomo cada molécula de água de H2O, nós temos aí 2 átomos de hidrogênio. Tá? Então, o coeficiente estequiométrico é o número que fica à frente da molécula, da fórmula, e o índice fica na própria molécula, indicando a quantidade de átomos do elemento. Tá? Então, no caso do balanceamento de equações químicas, o que nós vamos ajustar, o que nós vamos estar sempre alterando, é o coeficiente estequiométrico, este número que fica à frente da molécula. Tá bom? Então aqui nós temos um exemplo. Temos aqui uma equação química. Professor, o que de fato é uma equação química? Uma equação química, no caso, ela tem o objetivo de representar a reação química. Nós temos uma reação em que nós utilizamos gás hidrogênio, H2, junto com o gás oxigênio, para sintetizar, para formar a substância água. Então, essa reação química nós representamos através de uma equação química. Isso aqui é uma equação química, que de fato é utilizada para representar a reação, como de fato ela é. Tá bom? Agora, observe o seguinte, tudo que tem antes da seta, aqui a seta, tudo que vem antes da seta, nós chamamos de reagentes. No caso aqui, são 2 reagentes, H2 e O2, são os reagentes. Agora, o que vem depois da seta, nós chamamos de produto. No caso aqui, H2O. Tá? Lembre-se o seguinte, segundo a lei de Lavoisier, Lavoisier ele afirmou que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Isso, no caso, ele falou de acordo com o experimento que ele elaborou, no que diz respeito à conservação das massas. A quantidade de massa que há do lado dos reagentes, ela se conserva. Então, ela deve ser a mesma no lado dos produtos, quando a reação tiver sido concluída. Tá? Tiver concluída. E este conceito, esse raciocínio também vale para o número de átomos. A quantidade de átomos de um elemento químico no lado dos reagentes, ela deve ser igual à quantidade de átomos do mesmo elemento químico no lado dos produtos. Então, observe o seguinte, o oxigênio, ou o O2, reparem que no lado dos reagentes, nós temos 2 átomos de oxigênio. Aqui não aparece o índice, vamos considerar como se fosse aqui uma molécula. Tá? Então, nós temos 2 átomos de oxigênio, representado aí por essa molécula. Então, essa mesma quantidade de átomos, no caso 2 átomos de oxigênio, ela deve se conservar
ao final da reação, ou seja, eu tenho que ter também 2 átomos de oxigênio no lado dos produtos. Repare que o produto final aqui é H2O, que é a água, né? Só que, se eu considerar apenas uma molécula de água, ó, vou fazer aqui a forma estrutural, ó, a molécula de água. Se eu considerar só uma molécula de água, eu vou ter apenas um átomo de oxigênio. Então, para mim ter a mesma quantidade de átomos de oxigênio do lado dos reagentes, então eu tenho que ajustar o coeficiente estequiométrico, né? Então eu vou considerar, na verdade, como se estivessem se formando 2 moléculas de H2O. Porque observe, ó, se eu tiver outra molécula de H2O, repare que 2 moléculas, no total eu vou ter 1 e 2 átomos de oxigênio. Eu vou ter 2 átomos de oxigênio, que é justamente a mesma quantidade de oxigênio de átomos que há lá no lado dos reagentes. Com isso eu consigo balancear, né, a quantidade de átomos de oxigênio, né, a mesma em ambos os lados, tanto no lado dos reagentes quanto no lado dos produtos. Agora, em relação ao hidrogênio, né, ao H2, observe que no lado dos reagentes eu tenho aqui como se fosse uma molécula, né, uma molécula de H2, ou seja, isso aqui, ó, hidrogênio ligado a hidrogênio. Então, uma molécula de hidrogênio, né, no caso são 2 átomos de hidrogênio. Só que repare o seguinte, ó, se eu considerar só como uma molécula, né, de H2, repare que lá no lado dos produtos eu vou ter, ó, hidrogênios, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, né? Então eu tenho que balancear, eu tenho que ajustar o coeficiente estequiométrico desta molécula aqui, do H2, né? De modo que a quantidade de hidrogênios que há nos reagentes seja a mesma quantidade que há no lado dos produtos. Se eu sei que lá no lado dos produtos eu tenho 4 átomos de hidrogênio, então para me ajustar a essa quantidade, né, aqui nos reagentes, eu vou colocar o coeficiente estequiométrico 2. Porque aí eu estou indicando que são 2 moléculas de H2. Ou seja, ó, são 2 moléculas, né? E reparem, ó, que cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio. Então, a soma no total da quantidade de átomos de hidrogênio equivale a 4. O que bate, ó, justamente com a mesma quantidade de hidrogênios formada no produto final, que no caso é a substância água. Então, com isso, eu consegui balancear essa equação. Ó. Reparem que são necessárias 2 moléculas de H2 para reagir com uma molécula de O2 e a interação entre essas 2 moléculas vai formar um produto. E esse produto, no caso, é a água, que são, no caso, 2 moléculas de água se formando. Tá? E notem que o balanceamento químico, no caso aqui, estequiométrico, ele foi concluído, de modo que a quantidade de átomos de hidrogênio nos reagentes seja a mesma que a quantidade no lado dos produtos, assim como a do oxigênio. A quantidade de átomos do oxigênio nos reagentes é igual à quantidade de átomos de oxigênio no lado dos produtos. Então é desta forma, né, que nós conseguimos balancear as equações químicas, né, ajustando aí esses coeficientes estequiométricos de cada substância, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou encerrar por aqui, tá? Eu vou estar fazendo novamente alguns vídeos, eu vou gravar outros vídeos, fazendo aqui alguns exemplos, né, balanceando outras equações químicas, para que vocês possam compreender melhor, passo a passo, como que nós conseguimos balancear essas equações, tá bom? Um grande abraço a todos.